Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e vou apresentar a quarta sessão deste ciclo de webinars denominado Implementação da metodologia BIM nos gabinetes de projeto. Vamos dar início nesta sessão ao desenvolvimento dos projetos das especialidades, já dentro da fase de anteprojeto prevista no plano de execução BIM. Nesta primeira parte da modulação das instalações prediais de águas, esgotos e pluviais, vai ser modelada e dimensionada a rede de abastecimento de água recorrendo ao programa SIPA Plumbing Water Systems. Olá, eu sou o Carlos, técnico responsável pelo projeto de instalação de abastecimento de água e vou usar para o efeito o programa SIPA Plumbing Water Systems. Começo pela criação de um arquivo novo, em que lhe vou dar o nome de CubeHouse e na descrição a rede de abastecimento de água. Fazemos aceitar e vamos agora selecionar o projeto ao qual nos queremos vincular. Seleciono Nova CubeHouse. E relativamente aos ficheiros que desejamos incluir, vou selecionar ficheiros da arquitetura, da estrutura, modelo analítico e soluções construtivas. A importação é feita e surge a janela de configuração. Neste caso, podemos usar as configurações relativamente ao decreto regulamentar 2395 ou importar configurações já pré-definidas em que exportamos e agora as podemos importar. Surge uma pergunta se desejamos incluir para obras novas que possamos criar. Eu neste caso disse que não. E depois associamos os tipos de consumos que se foram introduzidos neste caso no SIPA Architecture aos consumos que temos na nossa biblioteca. Desta forma os consumos vão aparecer depois já associados e vamos visualizá-los não só em planta como também em 3D. Relativamente aos deslocamentos, vou deixar os dados por defeito porque quando da introdução da tubagem vamos definir as cotas à qual queremos as nossas tubagens. Surge um ambiente de trabalho na vista 3D em que podemos usar as teclas do Shift e o Scroll do rato para podermos rodar, ou na barra de ferramentas também existe o botão. Podemos ativar ou desativar os modelos, desde a arquitetura, a estrutura, o modelo analítico e as soluções construtivas, que são, portanto, os ficheiros IFCs que eu importei inicialmente. E aqui é uma questão de visualização. Existem vários módulos de visualização, inclusive existem na barra de ferramentas ícones que através dos quais podemos fazer cortes horizontais, verticais, como neste caso está a acontecer. E podemos também através do botão Informação clicar nos elementos e ver qual é a sua constituição e desta forma decidirmos qual a melhor maneira por onde vamos passar as tubagens. Isto neste caso porque foi importada a informação do Construction Systems. Os vários pisos surgem também no grupo das plantas. Neste caso eu vou usar o modelo de arame para começar a introdução. Começo por introduzir a pré-instalação de contador no limite da propriedade. Portanto, sempre com a orientação existe uma pequena setinha que conseguem ver dentro dos elementos. Neste caso está da minha direita para a esquerda, portanto já vão ver por onde vai passar e seguir a introdução da água. Introduzo também um aparelho de produção da AQS, neste caso começo pelo acumulador. Um acumulador de dupla serpentina, ou seja, vamos ter um sistema de apoio, mas também mais tarde vamos introduzir um sistema solar com ligação a painéis solares. Portanto,
Relativamente aos consumos, importo aqui os consumos relativamente a uma unidade T0, em que o programa importa os valores e eu posso bloqueá-los. Faço então aceitar e posiciono em planta o meu acumulador para águas quentes sanitárias. Usando as setinhas para posicionar na melhor orientação. E a seguir então o aparelho de produção de água quente, neste caso vai ser uma caldeira. Que vou colocar aqui ao lado do acumulador. Terminada esta introdução relativamente a aparelhos da AQS, posso começar a introduzir tubagens, ou então, neste caso, o que ainda falta, tanto o ponto de ligação à rede pública, em que eu lhe vou dar uma referência rede e vou bloquear, e vou fazer aceitar. Relativamente ao deslocamento, neste caso, a tubagem de entrada vai andar 70 cm enterrada, portanto, menos 0,7 metros, em que vou colocá-la, por exemplo, nesta posição. Eu coloquei-a, mas ela não aparece, isto porque, neste caso, eu não estou a ver, portanto, tenho que aumentar aqui a distância ao plano inferior, por exemplo, 0,8. Portanto, se está a cota menos 0,7, eu quero ver até a 0,8, portanto, e agora já aparece aqui no piso 0. Ou seja, acaba por passar pelo piso de baixo, mas eu dentro de um piso consigo definir os limites de visualização de elementos. Portanto, existem aqui na barra de ferramentas outras funções de edição, como rodar, inclusive etiquetas, que eu posso movê-las e posicioná-las da melhor forma. Portanto, linhas para as etiquetas e depois mover em 2D ou em 3D. Neste caso, como eu estou numa vista 2D, posso mover a etiqueta em modo 2D e inclusive também rodá-la. O caso das etiquetas, pronto, eu vou falar mais adiante, aqui foi só para explicar nesta fase inicial. Podemos gravar de vez em quando, clicando na disquete, e damos então início à introdução das tubagens. Portanto, vou começar pelo ramal de ligação, em que eu vou usar o polietileno, vou bloquear para que ele não me troque o ramal de ligação e faço, neste caso vou definir também então a cota menos 0,7 e vou introduzir entre o ponto de ligação à rede e a pré-instalação de contador. Depois de introduzir esta tubagem, continuo com a introdução, neste caso do ramal de introdução individual, em que eu vou introduzir desde a pré-instalação de contador, neste caso até à entrada, e neste caso continua, como podem ver, a menos 0,7, portanto até aqui ao limite da parede da moradia, neste caso. Portanto, termino aqui a introdução, desativo o deslocamento, porque depois, eu vou subir, vou entrar aqui à cota 0, ao desativar o deslocamento, estou a entrar à cota 0 e vou fazer a ligação aqui ao meu acumulador. Depois, começo então por introduzir ramais de alimentação, em que eu vou usar o polipropileno, PPR, e vou fazer, neste caso, uma derivação à minha caldeira. E depois, portanto, a distribuição, neste caso, eu vou escolher este traçado aos diversos compartimentos e aparelhos que, como podem ver, já estão ali colocados em planta porque vieram e foram introduzidos no SIP Architecture. Portanto, vou deixar aqui esta pequena ligação porque vai ser para este compartimento da esquerda, outra pequena ligação aqui que vai depois para uma coluna para os pisos superiores
E depois, mais aqui à direita, vou abastecer esta zona da banca da cozinha, onde eu tenho um lava-loiça. Portanto, isto está introduzido tudo à cota zero, não é? Eu vou pelo pavimento e vou passar então agora à introdução da tubagem de água quente. Em PPR também. Portanto, desde a saída do meu acumulador e paralelamente à tubagem que eu tracei anteriormente, portanto, deixar aqui uma entrada para esta casa de banho e depois então também neste caso eu vejo que a tubagem está muito entre aspas espessa. É uma opção que tenho, porque a tubagem está pré-definida já com o isolamento e numa fase de introdução pode ser útil desativar a referência do isolamento térmico. Portanto, e podem depois já ativar numa fase final ou numa fase posterior. Neste caso eu prefiro, por uma questão de introdução de dados, ser mais prático e vou então continuar com a introdução da rede de tubagem de água quente. Portanto, continuo aqui pelo pavimento, faço aqui uma pequena derivação para depois ligar com uma coluna ao piso superior e continuo aqui então também para a direita, onde tenho na cozinha o meu lava-loiça. Portanto, traço a tubagem paralela à da água fria e neste caso eu vou terminar a introdução por aqui, porque depois esta tubagem vou colocá-la uma cota diferente, estou na parede e fica para a introdução posterior. Dando seguimento, vou novamente à tubagem de água fria. Neste caso, vamos então definir uma tubagem que está colocada na parede a 30 cm, 0,3 metros, e faço então aqui a derivação, portanto, na entrada desta casa de banho, em que basicamente ando pela parede e faço a conexão aos aparelhos. Pode haver dificuldade na seleção, neste caso era a arquitetura, estava muito próximo do nó do aparelho e estava-me a capturar a arquitetura, eu não queria, me desativei e facilmente fiz a conexão ao aparelho. Portanto, um lavatório, uma bacia de retrete e aqui um chuveiro. Continuando, aqui a 30 cm também faço agora a ligação da tubagem de água fria ao meu lava-loiças. Falta então a parte da tubagem de água quente. Portanto, falamos na mesma do ramal de alimentação e neste caso vou desfasá-la a 5 cm da tubagem da água fria. Portanto, neste caso a da água fria anda a 0,3, a da água quente vai andar a 0,35. Da mesma forma, portanto, faço a conexão aqui ao lava-loiça e depois do lado esquerdo, portanto, pronto, neste caso falta introduzir também a tubagem de impulsão e de retorno, portanto, a que faz a ligação entre o aparelho, o sistema de apoio, neste caso é uma caldeira, ao acumulador, portanto, o sistema de impulsão. Neste caso vou desativar a arquitetura para me capturar aqui esta referência e a tubagem também de retorno auxiliar. Portanto, da mesma forma da caldeira ao acumulador. Portanto, a introdução das tubagens é relativamente simples. Portanto, eu estou a introduzi-las em 2D, aplicando deslocamentos. No entanto, posso usar
como disse anteriormente, a tecla do Shift e o Scroll e rodar. Portanto, eu, apesar de estar num piso 2D, eles acabam sempre por ser num 3D. Posso depois gerar as verticais através de seleção ou, numa forma geral, dizer, olha, gera-me todas as verticais em que tenham dois nós alinhados, e neste caso o programa automaticamente aqui, premindo no botão, gerou-me as verticais. Volto a posicionar no referencial XY, portanto em planta, e neste caso vou tornar visível novamente a arquitetura e vou introduzir neste caso a tubagem de água quente que faltava. À cota 35, portanto faltava introduzir aqui a tubagem de água quente para esta casa de banho. Portanto, paralelamente à outra tubagem de água fria que já existe, faço aqui a conexão ao chuveiro, gerando as verticais que faltam. Neste caso foram geradas mais duas. Desativo aqui a arquitetura e consigo rodar, mais uma vez usando o scroll do rato e o shift, para ver e inclusive até ativar aqui a espessura, usando aqui a opção 3D, marcar todos ou desmarcar todos, conseguimos ver os aparelhos em detalhe. Guardo na disquete novamente, volto aqui a ativar a arquitetura para continuar com a introdução. Neste caso vou começar a introduzir a introdução para os pisos superiores, portanto entre níveis. É uma coluna, vai ser também em PPR. Começo pela coluna de água fria, em que eu estou no piso 0 e vou introduzi-la então até à cota 0 do piso 1. Portanto, ao clicar aqui, eu vou rodar novamente. Neste caso, vou introduzir a da água quente e rodo depois no final. Portanto, coloco então também a coluna da água quente, que vai até ao piso 1, à cota 0 do piso 1. Portanto, por isso é que no deslocamento eu tenho 0. E agora sim, no 3D, portanto, eu vou desativar a arquitetura. Como podem ver, já temos aqui duas promadas verticais que vão do piso 0, da cota 0 do piso 0 até à cota 0 do piso 1. Continuando, eu vou só ativar novamente aqui a arquitetura e vou introduzir os restantes elementos. O que é que falta introduzir agora? Portanto, vamos passar para a parte das válvulas. Está no grupo dos acessórios, vamos começar pela válvula de seccionamento. Portanto, relativamente a um plano 2D, esta válvula, se é de água fria, está à cota 0,3. Portanto, no deslocamento 0,3. Aqui à entrada da casa de banho. Portanto, eu introduzo a sobretubagem. Aqui também na parte da pia lava-louça. E depois a mesma válvula, mas agora para a água quente. Portanto, válvula de seccionamento em que está à cota de 0,35. Portanto, sob a tubagem da água quente. Portanto, aqui também na casa de banho, para cortarmos, se necessário, seccionarmos então aqui o abastecimento de água a este compartimento. Subindo do piso para o piso 1, vejo já as colunas que defini anteriormente. Continuo então com a introdução horizontal. Portanto, continuo com a introdução dos ramais de alimentação. Vou começar pela tubagem de água fria, em que neste caso vai andar pelo pavimento, neste
portanto, neste bocado, portanto, até a entrada aqui desta zona. Depois aqui vai andar na parede, portanto eu depois vou subir, portanto introduzo só, portanto sem deslocamento, portanto ao nível 0 deste pavimento, deste piso, e uma pequena entrada que depois vai fazer aqui o abastecimento também a uma banca que existe ali de cozinha. A mesma coisa para a água quente, portanto uma pequena derivação para este lado. E agora vou já dar introdução à parte da água quente, neste caso a uma cota de 0,35. Portanto vai andar aqui nas paredes e vai abastecer aqui este lava-louça. Portanto, por vezes é útil ativar a ortogonal, desativar, consoante as capturas. Portanto, são ferramentas que portanto, depende dos elementos que estamos a capturar, das layers da arquitetura que estão a ser capturadas, e podemos ativar, desativar, consoante necessário. Portanto, aqui a água quente vai pelo pavimento, portanto desativa ali o deslocamento, e de igual forma, portanto, posso ativar agora a ortogonal e termino de igual forma aqui a introdução junto ao nó final que tinha deixado anteriormente também para a água fria. Continuo então agora com a introdução de tubagem, mas aqui, portanto, ela vai subir, neste caso vou introduzir à cota 0,35, portanto a tubagem da água quente. Em que depois, portanto, segue em toda a volta aqui na parede, portanto, do chuveiro ao lavatório. Depois tem ali uma bacia de retrete, mas será portanto água fria, que vou introduzir agora. Portanto, já sabemos que andará a 0,30 e paralelamente à tubagem de água quente que tinha introduzido anteriormente, faço a conexão aos aparelhos. Portanto, ligação ao chuveiro, ligação ao lavatório, neste caso à misturadora do lavatório, portanto à parte da água fria, e vemos que existe aqui um vão. Neste caso é um vão, eu só estou a ver neste caso a arquitetura em 2D, mas vou já ativar o 2D, porque, portanto, vamos ver se é uma janela ou poderia ser uma porta. Eu agora de cabeça não sei, mas estamos a introduzir a tubagem à cota de 0,3, portanto vamos ver se depois existe algum problema em relação a isso ou não. É só uma questão de ativarmos a arquitetura, inclusivamente vermos e até vemos que é uma janela, portanto a tubagem passa por baixo, não há problema algum. Podemos ativar outros elementos da arquitetura para darmos conta que, portanto, não existe nenhum problema aqui em relação a este aspecto. Voltando ao referencial XY, portanto, são as barras de ferramentas que eu tenho fixadas, portanto, relativamente a etiquetas e a barra de edição, podem chamá-las sempre que necessário, ou como eu as tenho aqui, colocá-las no ambiente de trabalho. Continuo com a introdução da tubagem, neste caso da água fria, mais um ramal de alimentação, portanto, que era o que faltava aqui para esta zona. Já tinha introduzido a tubagem de água quente, faltava agora a água fria para esta pia lava-louça. Portanto, desativando aqui a parte da arquitetura, portanto, vejo que faltam as verticais, vou gerá-las novamente, portanto, neste caso são 11 tubagens verticais geradas e o programa faz a conexão. Volto ao referencial XY e volto a ativar novamente a arquitetura. Da mesma maneira que foi feito no piso 1,
no piso 0, aliás, no piso 1 tenho que introduzir então as válvulas de seccionamento, portanto, de água fria a 0,3. Portanto, vou introduzir aqui nesta zona para seccionar, portanto, neste caso, a pia lava-louça. Portanto, é uma banca que existe aqui, portanto, serão válvulas de seccionamento que ficarão por baixo da banca. Vou aproveitar e meter já a fria aqui na zona desta casa de banho, neste caso à entrada. E agora, da mesma forma, a da água quente. Portanto, à cota de 0,35. Portanto, é muito simples a introdução de dados relativamente a tubagens e acessórios. Portanto, tem sempre aqui os ícones de orientação. Eu posso introduzir o elemento e depois rodá-lo, ou posso previamente definir a orientação. Portanto, é uma questão de preferência e da melhor maneira que depois se vão familiarizando aqui com o software. Continuando, clico aqui com o botão do lado direito, volto a pôr no referencial XY e posso fazer uma panorâmica geral em 3D, portanto ver se possa existir algum elemento em falta, alguma zona que falta abastecer. Portanto, posso em pormenor fazer zooms, rodar, ativar a arquitetura para ver se existe algum problema relativamente ao atravessamento de vãos, portanto, se está a colidir com alguma coisa. Portanto, podemos usar ferramentas muito úteis, que são os cortes perpendiculares, neste caso ao eixo X. Portanto, é uma questão de posicionar da melhor forma, portanto, e conseguimos ver através de um corte, portanto, ativando ou desativando aqui os modelos que são importados. Claro que quantos mais modelos forem importados, portanto, podem não ser necessários serem vistos aqui neste modelo, então desativamos, mas depois através destes eixos amarelos conseguimos puxar para trás, para a frente e ver então o nosso traçado realista, não é? Da instalação de abastecimento de água. Portanto, várias formas de visualização que numa fase final podemos fazer um check-up, digamos que rápido, para vermos se existe alguma incompatibilidade, a altura das válvulas dos aparelhos, etc. Voltando então aqui a ativar, neste caso a desativar a arquitetura, eu vou posicionar aqui, neste caso, em modo 2D, e vou desativar agora o 3D das tubagens, que não é necessário. Vou gravar e o que é que eu vejo? Vejo que falta aqui, eu peço desculpa, faltava aqui a introdução de uma tubagem de água quente. Vejam, portanto, eu se mandasse calcular o programa iria-me dizer que estava desligado, mas faltava aqui este bocadinho desta tubagem. Portanto, e claro que agora tenho que gerar a vertical da cota, neste caso 0,35 até à altura do aparelho, e ele gera-me então esta tubagem que faltava. Estão a ver? Portanto, através de visualmente consegui descobrir. Claro que clicando neste botão o programa, neste caso, só dá problemas de erros de dimensionamento, mas depois eu mando dimensionar e fica tudo dimensionado. Caso houvesse algum elemento desligado, como viram inicialmente, é um triângulozinho amarelo em que, enquanto existirem, é sinal que os elementos estão desligados. Portanto, eu preciso, neste caso, do dimensionamento que fiz, uma pressão de entrada de 18,89 metros coluna d'água, e rapidamente tenho acesso às minhas listagens. Critérios de cálculo, resultados, portanto, as próprias verificações e materiais, e estes resultados e estas verificações podem ser parametrizados. Portanto, a informação que eu quero que saia é parametrizada para depois ser adicionada a um documento em que eu vou criá-lo e dizer que informação é que eu quero que saia nas minhas listagens. Portanto, vou dizer que quero os critérios, resultados, verificações, materiais, medições ainda não gerei, mas vou dizer já aqui ao programa para depois me as listar, em que neste caso eu fiz aceitar
mas portanto, antes de ver o documento, vou gerar então as medições. Basta ir ao botão, ao separador orçamento, o botão atualizar. Neste caso não vou fazer mapeamento, vou fazer só as medições. Portanto, aceitar. E são geradas então aqui todos os elementos que eu tenho na obra são aqui colocados, portanto na árvore à esquerda, e clicando à direita no 3D ou vice-versa, o programa identifica-me o que é que eu estou a selecionar. Tenho então aqui depois mesmo no separador orçamento a listagem, ou então voltando ao primeiro separador e ao documento onde eu estava, portanto é só gerar o documento com toda a informação que eu pedi previamente. Portanto, toda esta informação pode ser impressa diretamente, portanto, para a impressora, ou exportada para num destes formatos. Relativamente aos desenhos, portanto, é só aceder aqui à parte dos desenhos, na pelota, configurar qual é a informação que eu quero que saia nos desenhos. Posso ter legendas em cada desenho ou legendas por edifício, ou seja, uma legenda única. Eu prefiro, neste caso, uma legenda pelo edifício, e vou desativar então as legendas por desenho. E confirmar que legendas por edifício está selecionado tudo. Portanto, configurações relativamente às escalas, se quero mostrar o DXF, se quero gerar ou não imagens vetoriais, e ativar ou desativar elementos, neste caso a cobertura, elementos pisos, não é? Neste caso, a cobertura não tem elementos de abastecimento de água, portanto eu retiro e tenho acesso então aqui ao meu desenho. Vejo porventura que sai aqui o piso da fundação, que eu também mandei desenhar, mas neste caso é um piso que posso desativar, porque é a informação que sai também no piso 0 e então não é necessária. Como podem ver, agora está o desenho já completo. Os desenhos podem ser impressos diretamente para um periférico ou exportados para ficheiro. No final, eu vou partilhar esta informação na plataforma BIM Server Center, dou-lhe um nome, uma descrição, quais são os ficheiros adicionais que eu quero enviar para o projeto, alojado na plataforma BIM Server Center. Neste caso vou dizer que são os documentos, os desenhos. Primo aceitar e o programa gera a informação e volta-me a chamar aqui a janela de desenhos. É só fazer aceitar e faz então a exportação para o BIM Server e dá a informação da exportação finalizada. Terminamos assim esta quarta sessão do ciclo dedicado à implementação da metodologia BIM nos gabinetes de projeto. Realizamos já na próxima semana a sessão seguinte, onde será realizada a rede de esgotos, a rede pluvial e a instalação solar térmica. Passamos agora à fase de perguntas e respostas. Podem para isso utilizar o chat e escreverem as perguntas que desejam ver esclarecidas. Hoje tenho aqui a presença do meu colega Carlos Costa para me auxiliar a responder às questões que, entretanto, forem colocadas. Portanto, vamos ver então as questões. Uma primeira questão aqui por Manuel. Pergunta se é possível criar neste programa um nível de conforto acumulado para um determinado tramo, para calcular, por exemplo, balneários. Carlos? Sim. Pronto, eu vou aqui então aceder aqui ao programa. É muito simples. Pronto, a vantagem deste programa é mesmo essa, tem muitas opções, é livre de edição de critérios. Então, basicamente aqui teremos duas possibilidades. Vou começar pela mais simples, será ir às opções gerais e pegar, por exemplo, num ramal que já tínhamos criado, duplicá-lo, por exemplo, manter-lhe o nome se quiser ou a descrição, alguma coisa que o distinga, vou-lhe chamar, por exemplo, AC, ou acumulado, ou bruto, o que quisermos, e a forma mais fácil então é retirar aqui a opção de simultaneidade. Portanto, isto era uma primeira opção, e depois introduzir normalmente
e estes tramos que forem inseridos serão calculados com o nível de conforto acumulado. Outra forma será criar um nível tal como existem já os outros, já existem criados por defeito, que é, por exemplo, aqui eu posso escolher, já temos estes criados, mas neste momento eu não tenho aqui nenhum acumulado criado. Como é que faria essa opção? Então teria que, neste caso, vou só fazer aceitar aqui novamente e viria aqui às opções de cálculo e criaria então aqui um nível de conforto. Eu já tenho aqui alguns, basicamente isto é criar um gráficozinho, não é? E para um acumulado, basicamente era fazer aqui mais, dava-lhe o nome, não é? Acumulado, fazia aqui mais, podia atribuir um caudal mínimo, portanto, mas aqui não é necessário, era só fazer mais e criar a minha curva. Portanto, para, por exemplo, 1 litro eu terei 1 e depois para, por exemplo, 100, terei 100. Ou seja, ele cria uma curva e que depois ficará então disponível para eu aceitar e selecionar a quando do meu, da minha tubagem criada, não é? Na simultaneidade. Já sabemos que assim é acumulado também, portanto é um critério, mas outro será poder então selecionar e cá está. E consigo inclusive ver a curva que acabei de criar. Portanto, são duas formas de criar níveis de conforto. Basicamente são critérios livres que o utilizador pode criar de acordo com os seus critérios. Muito bem. Outra pergunta por Augusta, mais um comentário, diz que lhe parece ter visto o fluxo da água e pergunta se o programa tem algo relacionado com o fluxo da água. Sim, eu creio que, pronto, eu acabei de sempre mostrar esta vista 3D, mas o programa tem aqui uma outra vista 3D, portanto, com um ecrã maior, digamos assim, em que ao eu ativar aqui, portanto, ele vai-me gerar aqui o 3D, em que se a obra estiver calculada, penso que a obra exatamente ainda não está, então vamos só fazer aqui no atualizar, e agora aqui no 3D, já teremos aqui a opção então de fluxo. Pronto, e conseguimos ver o fluxozinho, portanto, da água, para além de podermos ativar, depois se quisermos, eu por exemplo aqui na arquitetura tenho desativado, mas posso ativar também os aparelhos sanitários, portanto, mas consigo ter esta perspectiva neste 3D, para além daquilo que eu já falei, não é? Depois de poder fazer cortes, vistas, etc. Outra pergunta por António, pergunta se é possível ver no ecrã as tubagens mais críticas. Tubagens críticas. Pronto, eu penso que em relação a crítico terá a ver com parâmetros que eu possa ver de caudal, pressões, velocidades, e aí sim, existe uma opção de análise gráfica, pronto, que é útil, em que eu aqui vou desativar só o modelo, que é mais fácil para vermos essa opção, e existe aqui este botão então, que é a análise gráfica dos resultados, em que eu ativo o parâmetro que quero visualizar. Vamos imaginar quais são as tubagens que têm ou onde está a acontecer mais velocidade. Pronto, eu ativo esta opção e o programa indica-me, até eu vou ativar aqui o 3D para ser mais útil, aqui as cores, mas para ver, digamos, com a gama de valores, eu tenho que ativar aqui a barrazinha. Por exemplo, esta tatuagem aqui, ou a mais vermelha, estamos com 1,86, pronto, que é o mesmo que aparece aqui como máximo na minha barra de cores. Pronto, e quem diz este parâmetro de velocidade diz pressão, perdas de carga, e assim posso atuar de uma forma mais rápida sobre um determinado setor da rede. Setores esses que também os posso, digamos que isolar em ecrã, ok? Existe aqui creio que não perguntaram isto, mas pode ser útil, que é clicar neste botão e dizer, olha, quero ver só esta zona da rede. Então o programa mostra-me só esta zona da rede, não só aqui, mas para visualizar na fase de introdução, para não me estar a capturar outros pontos que estejam
nas proximidades. E então, para voltar à forma original, é só clicar aqui novamente no redesenhar e pronto, a análise gráfica também, neste caso, basta desativar aqui. Portanto, vamos ver mais perguntas. Pergunta a António se podemos importar de outro programa a rede moduada em formato IFC. Bem, esta posso responder. Se calhar é melhor estar mais dentro. Portanto, neste caso não é fácil, não podemos importar. Toda a modulação da rede terá de ser feita, desta rede ou de outras redes, é sempre feita dentro dos programas SIP. Nós podemos importar outros elementos, quaisquer, em formato IFC, que nos podem servir de referência, como foi aqui o caso da arquitetura, mas a rede terá de ser sempre modulada dentro aqui destes programas. Depois, de qualquer das formas, podemos exportar para a plataforma e se, por exemplo, estivermos a fazer uma ligação com outro programa de arquitetura, seja com o Archicad, seja com o Revit, por exemplo, podemos importar para dentro estes elementos e visualizá-los dentro de um modelo federado, por exemplo, dentro desses programas. Mais questões? Pergunta Maria se esta rede vai ter ligação com um sistema solar térmico. Sim, isso depois vamos efetivamente vai ser mostrado, não é? Depois na parte do CIP Plumbing Solar Systems. A única coisa que é importante, se calhar, eu referir, e clicando aqui nesta janela, é este acumulador que está aqui, pronto, tem determinados critérios, não é? E há uma opção que tem que estar ativada, que é aqui, portanto, que é este acumulador, tem que ter esta opção solar térmico ativada. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que depois eu vou exportar, portanto, esta obra é exportada para o projeto no BIM Server Center e quando eu começar depois o programa para fazer a instalação solar térmica, vai-me aparecer já lá este acumulador com as respectivas entradas para eu fazer a ligação portanto, ao painel solar. Pronto, e é isso. A única atenção que tem que ter é essa. Portanto, mais questões. Agora, a Andreia pergunta se poderíamos fazer um exemplo ou falar um pouco sobre a rede de retorno de água quente. Carlos? Pronto, o fazer, isto é introduzir, como temos aqui a tubagem. A única diferença é que ao introduzir a tubagem é selecionar retorno de água quente. Mas, pronto, e depois, claro, uma bomba de circulação. De um ponto onde eu quero fazer retorno até aqui ao aparelho a esta entrada que estão a ver aqui no acumulador. Agora, a rede de retorno tem alguns critérios e atenções que tem que ter. Existe também um manual, eu penso que além dele estar na nossa página, ele está aqui, onde tem, digamos que uma síntese dos parâmetros, das atenções que tem que ter no cálculo das redes de retorno. Eu vou tentá-lo abrir. E penso que estará. E agora até vou usar aqui. Podem procurar mesmo por uma palavra, fazem um Ctrl F e escrevem retorno, porque tem aqui a explicação total, portanto, desde os saltos térmicos, onde é que eu defino esses valores, e tem então aqui esta, porque a introdução é fácil, a introdução é, pronto, exatamente, era este capítulo que eu queria mostrar. Pronto, onde basicamente aqui está sintetizada nas opções, se querem um cálculo por dissipação de calor, ou seja, o programa detecta se a tubagem anda no interior dos compartimentos, ou se quero também por uma percentagem de recirculação, e ele, o mais desfavorável é que vai usar, ou os um ou os dois, ou se usar as duas ele vai usar o mais desfavorável, e depois também então qual é a perda de temperatura admissível que eu quero na minha rede. Claro que depois em função do isolamento colocado,
o programa calcula-me as perdas térmicas e calcula-me a rede de retorno em função disto. Portanto, aconselho a verem aqui, porque basicamente a introdução não tem ciência, é como eu fiz, meter em planta, vão ter que ter depois uma bomba de circulação e depois o mais importante é estes parâmetros aqui, opções de cálculo e a perda de temperatura admissível na rede de água quente, que é o que vai condicionar depois o caudal de circulação também. Portanto, mais questões. Bruno pergunta se nós temos algum programa deste género, mas dedicado ao AVAC. Sim, o CIPAG AVAC Hydronics, que podem encontrar aqui diretamente na Store. Portanto, se for para a área de climatização, o Hydronics, aqui do lado esquerdo, é uma das aplicações que podem utilizar, neste caso, para cálculo das redes hidráulicas de climatização. Maria Lia pergunta-nos também se a arquitetura for executada em Revit, se é possível importar essa arquitetura para o CIPA Plumbing e ter a vista 3D da arquitetura e ver se existe algum tipo de erro ou interseção dos vãos. Bem, nesse caso é exatamente aquilo que tínhamos aqui há pouco, ou seja, se voltar aqui para o modelo 3D, podemos ver que temos aqui uma arquitetura e esta arquitetura, neste exemplo, vem do CIP Architecture, mas como temos referido nas várias sessões, poderia ter sido criado com uma outra aplicação qualquer, com o Revit, por exemplo. Nesse caso, bastaria a utilização, por exemplo, do plugin que temos para Revit, que nos iria permitir fazer a transferência dessa informação. Aconselhamos também a consultar as informações que temos disponível na nossa página, nomeadamente o manual de interoperabilidade com Revit, que pode auxiliar depois nesse processo de partilha de informação entre as aplicações. João pergunta-nos também quais as limitações da versão grátis do software CIP. Bem, neste caso não estamos a falar de versões gratuitas, mas o CIP Architecture, por exemplo, é uma aplicação gratuita e não tem qualquer tipo de limitação. Outra questão por Andreia, pergunta-nos se já é possível adicionar perdas de carga aos equipamentos de aquecimento de água quente. Carlos? Sim. Pronto, é uma das coisas que está pedida. De qualquer forma, o programa tanto permite esforçar nas tubagens como criar uma válvula pronto, com uma determinada perda de carga. Vou colocar só aqui em planta. Portanto, eu quando introduzo uma válvula, portanto, neste caso, pode ser fixa ou posso impor aqui o valor. Por defeito venho, meto coluna de água aqui neste caso, não é? Mas pronto, é uma das alternativas, colocar válvulas, pronto, de momento. Mas é uma das sugestões que a qualquer momento vamos ter disponível. Vamos ver mais questões. Andreia, exatamente, Andreia novamente, pergunta-nos se é possível colocar torneiras de serviço com caudal zero para no cálculo serem apenas consideradas algumas situações e não o total das torneiras de serviço, visto que não estarão todas a funcionar em simultâneo. Pronto, é assim, não sei, não estou a ver ao certo qual é a ideia, mas em termos de programa, vou dar as opções que existem. Portanto, ao nível de consumos, eu quando o crio, existe um valor aqui que eu tenho que colocar que tem que ser maior que zero, não é? Agora, a única opção que eu vejo que possa existir é tentar depois, com os critérios de cálculo, como eu fiz para o acumulado, tentar que naquela tubagem o caudal seja mínimo, não é? Criando uma curva que basicamente não dê caudal.
ou mesmo aqui colocar um valor 0.01, por exemplo, é uma das sugestões. Eduardo, em cima, pergunta-nos se é possível fazer o traçado da rede de tubagem da seguinte forma: rede pública de abastecimento, reservatório enterrado, grupo de bombagem para um reservatório na cobertura e depois um grupo hidropressor para a regularização da pressão de água quente. Sim. Pronto, aqui este programa é muito livre, não é? E é permitido, consegue fazer isso. Pronto, tem aqui depois tem aqui as outras opções que são então estes depósitos. Existem bibliotecas pré-definidas com determinados volumes e dimensões. Basicamente se não encontrar aqui tem que os criar, não é? Portanto, estes depósitos existem aqui, mas podem ser criados, circulares, retangulares. Grupos de pressão ou grupos de bombagem também estão aqui criados com determinados tipos que correspondem, neste caso, a um determinado caudal à pressão, não é? Isto depois vai ser em função do caudal que quer bombar, entre aspas, ou que vai ser necessário, depende do traçado, mas isso sim, é possível. Portanto, o programa é muito versátil nesse aspecto, porque me permite criar não só os elementos como os critérios. Franco pergunta-nos: o dimensionamento das tubagens e do cálculo de caudal vem já regularizado com as normas em vigor ou temos de as selecionar? Pronto, o que acontece? Portanto, eu quando criei um arquivo novo, mostrei que podemos importar portanto, opções que já tínhamos criado noutras obras e que são as minhas próprias, criadas, portanto, podem ou não estar de acordo com a regulamentação, mas à partida convém que estejam. Mas o programa permite também, eu agora não me vou vincular a nada, só para não demorar muito tempo, mas reparem, existem aqui por defeito neste globozinho, era o que eu dizia, isto neste caso está vazio, não é? Mas a coisa que eu tenho que fazer existem aqui umas bandeirazinhas com opções criadas já por nós, não é? Em que aqui tem as mais comuns. Então, ao eu clicar aqui no Decreto Regulamentar 2395, assim como a norma europeia, como quisesse, existem algumas coisas que são imediatamente preenchidas. O que acontece? Por exemplo, as tubagens que estão criadas, portanto, eu há bocadinho falei, por exemplo, num ramal da alimentação, por defeito vem já com os limites, por exemplo, este vem com a velocidade mínima de 0,5 e velocidade máxima de 2 e com um determinado nível de conforto por defeito. Agora, eu posso alterar, não é? Eu posso alterar estes parâmetros, como estes níveis estão criados aqui, ok? Nestas opções estão criados aqui e eu posso editá-los aqui, não é? Isto basicamente são as curvas que estão no nosso regulamento, neste caso. Mas depois de ter uma obra introduzida, eu agora cancelei, mas não tem problema, só para mostrar agora novamente numa obra já introduzida, novamente na Acubause. Isto já foi mostrado noutros webinars, mas em vez de estar a aplicar tramo a tramo o critério que eu quero de pressão, quero de caudal e velocidades, posso atribuir ou dizer através de uma forma de seleção neste botão que está aqui ou nas opções de dimensionamento qual é o nível de conforto que eu quero atribuir. Isto são os que estão criados nos dados gerais, portanto aqui tem mínimo, médio e elevado, onde não só, portanto, em termos de pressões e velocidades, portanto, estamos a intervir nestes parâmetros, e depois temos outro em que basicamente só mexemos nos caudais. Eu, se quiser aplicar um nível de conforto a todas as tubagens, vamos imaginar aqui um nível de conforto mínimo. O que é que ele me vai fazer? O nível de conforto mínimo está
a dizer que a pressão mínima vai ser de 5 metros por coluna d'água e a pressão máxima 60. Pronto, eu antes de fazer isto, vou mostrar e depois aqui posso selecionar os elementos que quero atribuir, não é? Por exemplo, eu vou cancelar para mostrar aqui um ramal. Por exemplo, o ramal de alimentação, por exemplo, de água fria, que é o que eu tenho selecionado, temos 0,5 e 2. Ok, pronto, 0,5 e 2. Vamos ver agora, de uma forma, eu vou atribuir globalmente, não é? Podia editar ali e mudar, mas agora, de uma forma global, vou mudar aqui, por exemplo, 0,5 e 1,5, já não é 2, estão a ver? Portanto, se eu fizer isto, e neste caso vou deixar estar tudo selecionado, mas como tenho esta tubagem, o tal ramal de alimentação selecionado, ele vai atribuir a todos estes critérios. Ou seja, vamos memorizar aqui 0,5 e 1,5. Eu tinha 2. Ao fazer aqui aceitar, ele diz-me: os valores estabelecidos serão atribuídos em opções de dimensionamento e verificações a realizar. Deseja continuar a aceitar. Pronto. Ou seja, em vez de eu ter vindo aqui manualmente, não é? Como eu estava a mostrar ao ramal da alimentação de água fria, onde eu tinha 2, já tenho 1,5. Vão ver? Eu de uma forma... E os outros também. Portanto, os outros... Ou seja, eu posso individualmente vir aqui e mudar, ou de uma forma global, atribuir esses critérios de uma forma mais rápida, não é? Mas sim, pronto, voltando à pergunta, existem já as bandeirazinhas com configurações pré-definidas e acessórios e elementos que o utilizador pode modificar, e depois foi o que eu fiz no início. Ao criar a obra nova, o que é que acontece? Eu, por exemplo, estes critérios que usei nesta obra, quero usar em futuras obras. Nas opções gerais, usei esta opção de exportar, e quando começa uma obra nova, existe a opção de importar. Ok? Aparece aqui a opçãozinha de importar. Portanto, tudo isto é exportado. Portanto, mais questões. Se é possível calcular reservatórios elevados com o programa, dando neste caso a isometria com o fluxo. Isometria com o fluxo. É assim, em questões de depósitos, já vimos, podemos colocar onde quisermos, elevados, enterrados, portanto, é onde eu quiser. Relativamente a isometrias, com fluxo, pronto, a única questão que possa estar a ver é o programa tem aqui um botão que é a vista 3D, para além dos desenhos, não é? Que tem lá uma opção 3D isométrica. Agora, existe também aqui esta opção em que eu posso selecionar uma vista qualquer, vamos imaginar esta, o que for, e depois todos os programas, a maior parte, aliás, todos, não tem bem a certeza, mas a maior parte dos programas sim tem aqui uma opção que é imprimir a vista atual. E esta imprimir a vista atual tem a possibilidade de mandar esta vista para um ficheiro DWG 2D ou DWG 3D. Okay? E depois sim, pronto, tenho ali uma questão com a vista isométrica. Mais questões? Pedro pergunta-nos se as listas de medições são exportadas com descrições muito pormenorizadas, gerando demasiados itens. Se os textos podem ser previamente editados. Sim, é assim, as medições, os textos que vão sair são os textos que eu dou aqui nas tubagens, não é? Portanto, depois, a informação que sai nas listagens, portanto, umas são listagens de cálculo, se calhar vou começar por aí, em que eu mostrei no programa em que quando clico aqui para gerar as listagens, vou aumentar aqui a janela, tanto existe nas opções gerais como aqui. Eu posso dizer o que é que eu quero, não é? Se quero por rede, por critério, se quero só o tramo mais favorável, pronto, claro que... E depois as verificações, também,
claro, quanto mais eu selecionar, mais sai, não é? Aqui, por exemplo, por critério e verificações dos tramos mais favoráveis, seria suficiente, não é? E o programa depois já me daria então esses resultados. Pronto, agora, isto aqui, listagens, não só aqui de cálculo, como também das medições, que eu vou já mostrar, podem ser exportadas para estes formatos e serem editáveis, não é? Pronto, relativamente às medições, aqui no separador orçamento, portanto isto são as listagens que saem e depois, pronto, estas listagens de orçamento em função portanto, do que eu tenho escrito, não é? Nas opções, nos meus critérios. Agora, tudo isto é editável depois. Basicamente são as opções que eu tenho nos meus critérios criados. Mais questões? Franco, perguntando se os desenhos da estrutura e da arquitetura são feitos em programas diferentes ao CIPA Plumbing Water Systems. Bem, sim, neste caso nós estamos numa aplicação da especialidade de abastecimento de águas, especificamente, e nesta aplicação nós fizemos a modulação da rede e na própria aplicação fazemos o dimensionamento, a verificação de acordo com o rolamento que escolhemos, como vimos anteriormente, e trabalhamos também a documentação das peças, com as peças escritas e com as peças desenhadas. Fazemos isto diretamente nesta aplicação, assim como, por exemplo, também na parte das estruturas, o fazemos na aplicação CIPECAD. Há alguns casos específicos, como é o caso da arquitetura, com o CIP Architecture, em que produzimos só um modelo, não produzimos diretamente nessa aplicação os desenhos, outro tipo de informação como as medições. Nesses casos específicos, podemos recorrer a outras aplicações mais genéricas de documentação que temos na nossa biblioteca, que é o caso do OpenBeam Layout, que nos permite elaborar desenhos de uma forma genérica, pegando no modelo e a partir daí criando várias folhas de desenho, onde incluímos várias vistas, cortes, alçados, o que entendermos. De qualquer das formas, chama a atenção para isto, os programas da especialidade de engenharias, todos eles têm as suas próprias ferramentas para documentação da solução que se está a trabalhar. Outra questão por Maria João, perguntando-nos se o programa poderia ter sido elaborado no CIPECAD MAP. Sim, é um programa com outras características, possui outras potencialidades um pouco diferentes, mas sim, poderíamos ter utilizado o CIPECAD MAP para produzir um modelo que depois poderíamos partilhar dentro do IFC, do projeto do BIM Server. De qualquer das formas, não seria exatamente da mesma forma como fizemos aqui com o CIPA Plumbing. Não poderíamos ter como referência os modelos que estão disponíveis no projeto, portanto seria um pouco diferente, mas não está totalmente excluído. Mais questões, aqui uma que acho que já respondemos. Portanto, agora por Givalder, que nos pergunta se ao exportar os desenhos, os diâmetros e as tubagens, aliás, ao exportar os desenhos, os diâmetros da tubagem são apresentados de forma aleatória e às vezes sobrepostas e afastada da referida tubagem. Não há uma forma de eles ficarem organizados automaticamente, em vez de estar a organizar assim um a um. Não sei se, Carlos, queres... Sim, pronto, isto tem tudo a ver com as etiquetas. As etiquetas é uma das funções que tem vindo sempre a ser melhorada. Agora, há várias formas de trabalhar. Pronto, eu, como viram numa fase inicial, de forma a ter menos informação no ecrã, desativei as etiquetas. Só que há várias formas de trabalhar com elas. E a informação que sai. Pronto, isso também é referido lá então no manual, que depois podem dar uma vista de olhos, mas basicamente aqui existem opções de representação gerais,
relativamente às etiquetas, portanto, o que é que eu quero que saia, não é? Pronto, e se eu tiver ativado vai sair em ecrã. Depois existe também a opção dentro do próprio tubo ou tubagem que eu queria, que se sobrepõe aos dados gerais, ou seja, se eu nos dados gerais tenho uma forma a dizer, olha, quero que me representes isso, mas chegar aqui e para este ramal, olha, já não quero TH, que é a tubagem horizontal, quero RA e quero que me saia a referência, o comprimento, digamos. Portanto, isto sobrepõe só que está nos dados gerais. Questões de sobreposição, pronto, aqui não vamos conseguir, pronto, existe sempre a opção de mudar o tamanho, muitas das vezes o tamanho do texto, mas questões de sobreposição tem que sempre ativar. Eu por defeito gosto até de ter aqui na minha área de trabalho esta opção fixada. Temos sempre de trabalhar com o mover etiquetas, pronto, e terem atenção, estamos em 2D ou em 3D e trabalhar desta forma. No momento não existe, porque muitas vezes nós temos as etiquetas e movemos de sítio a tubagem, as etiquetas permanecem, portanto, o que eu aconselho é a trabalhar nas etiquetas numa fase final só. Depois tenho verticais, tenho horizontais, tenho nós intermédios e se calhar num tramo que eu aqui estou a ver que implanta que é horizontal, mas tem vários sobes e desces, se calhar interessa-me só mostrar uma vez o diâmetro e o comprimento ou a referência, não é? Portanto, as etiquetas têm vindo a ser melhoradas, mas aconselho já numa fase final a serem trabalhadas, não durante a introdução. Durante a introdução, eu neste caso, como viram, até as desativei porque facilita portanto, a limpeza em ecrã, não ter muita informação enquanto estou a introduzir dados. Ora, vamos... mais aqui uma questão de Maria João, se é possível fazer a RIA. RIA, Carlos? Sim, caso. Pronto. Nós temos programas relativamente à segurança contra incêndios, portanto, que é o CIPCAD Map, onde é um programa que pode utilizá-lo, pronto, é específico para fazer uma RIA. Agora, o que é uma RIA? É uma rede hidráulica, não é? Se eu criar os meus consumos com os caudais, pronto, neste caso, se bem me recorda, por exemplo, as bocas de incêndio, estamos a falar de 1,5 litro por segundo, 3 litros por segundo, consoante as bocas são tipo carretel ou tipo teatro. Desde que eu saiba manusear o programa, há uma coisa que ele depois não faz, não é? Que é, portanto, eu no caso de incêndios tenho determinados critérios de simultaneidade que têm a ver com metade das bocas em funcionamento, no máximo de 4, e aqui sou eu que tenho que dizer isso, enquanto que, por exemplo, o CIPCAD Map faz isso de forma automática. Agora que é um programa de cálculo hidráulico e poderão, como alternativa, se não tiverem, usá-lo, desde que pronto, estejam cientes dos critérios e criem os critérios que vão de acordo com as redes de incêndios. Portanto, mais questões? Por Tânia? Portanto, ainda sobre a questão da rede de retorno, se ao colocarmos essa bomba de retorno, de recirculadora, depois podemos consultar algumas características dessa bomba. Sim, basicamente ao colocarem-na, ela vai ter que obedecer a determinados critérios que tem para vencer portanto, as perdas de carga e o desnível da rede onde vai ser colocada, e basicamente aqui depois tem vários tipos também, e se selecionarem um tipo, portanto eu quando vou introduzo sobre determinado sítio, não é? Portanto portanto é aqui não é aqui, portanto deixem-me só aqui ver, portanto ela está criada aqui
bomba de circulação, eu tenho que criá-la como acessório, provavelmente ainda não está criada aqui nesta obra. Deixem-me só ver. O que teriam que fazer era vir aqui e aqui, exatamente, pronto, tem um grupo de bombagem. Estas bibliotecas, pronto, é uma das coisas que vocês podem fazer. Reparem, eu só tenho um grupo de bombagem criado, mas este grupo de bombagem é, por exemplo, para a entrada da rede. O que podem fazer é, ou criar, ou até posso, neste caso vou duplicar. Isso tem é que lhe chamar aqui bomba de retorno. Pronto, e aqui dava-lhe o mesmo nome. E aqui mudavam-lhe as características, chamavam-lhe bomba de circulação. Aqui tem se quiserem fazer um texto para as verificações que querem para a bomba, assim como a cor, o símbolo, o que for. E depois então, o que acontece? Quando a forem introduzir, portanto, e agora, se forem aqui, já aparecerá aqui. Imaginem, estão a ver aqui, por exemplo, eu vou colocá-la, neste caso não interessa, mas basta explicar que é, o programa vai-me dar aqui qual é o incremento de pressão necessário e depois eu tenho que ir selecionar uma que me cumpra o incremento que eu tenho que dar. Pronto, e as verificações, aqui é o texto, se quiser, pronto, que eu há um bocadinho não preenchi, mas se quiser sai aqui um texto e basicamente é em função dos tipos que eu tenho, escolher uma e pronto, estão aqui as características, não é? A tipologia das bombas, por exemplo, esta tipo 3, as características dela são estas que estão aqui. Ok? Claro que ele não me muda para a bomba necessária automaticamente. Eu meto uma e ele diz-me se eu vou necessitar ou se aquela cumpre ou não. E eu depois tenho que ir lá mudar para uma que esteja na minha biblioteca ou se não tiver tenho que criar. Não? Depende depois do que tenha. Outras questões? Ana, noto aqui uma questão. Pronto, indica-nos ou pergunta-nos se é possível fazer o traçado desta rede no programa de redes clássico do CIP. Sim, poderíamos fazer, de qualquer das formas não entraríamos neste fluxo de trabalho que estamos aqui a demonstrar. Nesse caso, esse é um programa já mais antigo, a rede é modelada em 3D, mas não há qualquer interação com outras especialidades. Sim, aqui depois o que eu aconselho é, nós temos um webinar que compara, entre aspas, os 3 programas, que é o Redes de Águas Residuais do Oeste Clássico, o CIP CAD-MEP e o CIP Plumbing. Se procurarem na nossa lista dos webinars por estes 3 nomes, existe lá um webinar com estes 3 nomes e que aborda prós, contras, vantagens, desvantagens. Claro que em termos de desenvolvimento, os CIP Plumbing são os que se estão a desenvolver e continuarão a desenvolver. Os outros, digamos que são programas que ainda são usados, não é? Nós temos sempre questões na parte da assistência técnica desses programas, mas que estão, digamos, estabilizados e não se mexem, entre aspas, neles. Outra questão, António, pergunta-nos se é possível calcular uma rede de abastecimento de água com um reservatório elevado neste programa. Sim, pronto, é aquilo que eu já expliquei, é só uma questão de posicioná-lo pronto, e o volume é em função de tê-lo ou não na biblioteca e colocá-lo lá. Portanto, à cota que querem, na planta, portanto, é possível. Miguel pergunta-nos também se é possível exportar para IFC a isometria. Bem, neste caso, ao exportar para IFC, estaríamos a falar talvez dos desenhos. Não, para IFC, o que é que vai? Se for, penso que é isso. Eu quando cliquei aqui no partilhar, enviei o projeto para o BIM Server Center e este não sei se o Ricardo pode mostrar, mas se for à plataforma, existe lá um ficheiro que é o LTF, ou até localmente, pronto, não queria entrar tanto por aí, mas localmente na pasta C2 pontos, se quiserem só mesmo esse ficheiro,
Portanto, tanto podem vê-lo na plataforma como localmente. Portanto, eu não aconselho a vir muito mexer nestes ficheiros, mas no C2.bin Projects existe sempre uma pastinha com o nome do user, que é automático, e depois de entrarem aí no user, é uma questão de procurarem o nome do projeto, portanto, neste caso, Nova Cubase, e cá dentro contém, neste caso já temos aqui várias informações que foram exportadas dos vários programas, mas encontraram aqui o projeto de instalação de abastecimento de água e aqui dentro encontram, portanto, projetos e neste caso o ficheiro IFC, que provavelmente era isso que me estava a perguntar. Portanto, esse ficheiro depois está localmente e, entre aspas, está na nuvem, na plataforma BIM Server Center. Outras questões... se estando a estrutura calculada e a rede de águas, se tem em conta a estrutura para a passagem da tubagem? Isto por uma pergunta por Altino. Bem, neste caso não fazemos qualquer interação nesta aplicação, unicamente se vai conseguir perceber onde é que estará um pilar, uma viga ou o que seja, e se aqui do lado esquerdo ativássemos, por exemplo, aqui os vários modelos, depois poderíamos aqui verificar por que elementos estamos a passar. De qualquer das formas, podemos utilizar outra aplicação, como o OpenBIM Model Checker, para nos permitir fazer sim verificação de colisões e verificar se temos alguma tubagem a atravessar algum elemento que não pretendemos. Podemos vir aqui e modificar um pouco a apresentação, de modo só a mostrar a estrutura e ver exatamente por que elementos é que a tubagem atravessa, se atravessa lajes, etc. Poderíamos ir a esse pormenor. Mais questões? Se é possível importar a arquitetura no formato da Boogie. Sim, podemos utilizar na mesma estas opções mais clássicas do CIP para importar algo que entendamos e servir-nos de referência para a modulação da nossa rede. Outra questão por António, que parece vir no seguimento de algumas questões anteriores já, portanto, pergunta-nos se é necessário adotar critérios de cálculo para a estimativa dos caudais de projeto no programa, ou se o programa já vem com todos os critérios necessários. Pronto, é assim, o todos é muito relativo, vem criados com as opções que o nosso regulamento preconiza. Pode ter situações em que um fabricante, alguma coisa lhe imponha e aí, desde que também não vá contra o regulamento. Agora, por defeito, quando eu clico na bandeira, essas opções e esses critérios, pode usá-los, é a garantia que foram criados e está a cumprir, mas nada lhe impede de criar critérios próprios. Ok, e pronto. Creio que havia aqui uma pessoa também a perguntar o que é que faria o CIP Plumbing, o Schematics. Esse é um programa para desenhar esquemas e eu aconselho a ver um webinar específico que fizemos, que é o CIP Plumbing Schematic Diagrams. Portanto, está lá um webinar específico para esse tema. Uhum. Exato, e com essa questão penso que fomos respondendo a todas as questões. Sim. Acho que não estou a ver mais. Sim. Sim, sendo, despedimos-nos então, agradecendo a vossa participação. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.